pé. Vamos ler o versículo 5 de Josué. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas se venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia. Eu vou pedir justamente a Júnior que faça uma oração ao Senhor, a Neto, aliás, que faça uma oração ao Senhor, para que nós possamos lidar com isso. Oremos. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós estudamos e falamos nesses dias os 4 capítulos anteriores, em especial o capítulo anterior, 4, nós estudamos a respeito dos altares que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Aquele altar que foi feito no meio do Jordão, quando as águas estavam paradas, e o altar que foi feito fora, ali no galpão onde o povo estava alojado, no alojamento. Eu falei que representaram ali, representam para nós hoje 2 altares, dos quais somos convidados a fazer. Primeiro, o altar do quarto, o altar secreto, da nossa vida relacional com o Senhor, da nossa intimidade revelada, do nosso caminhar com o Senhor nas mais
profundezas das ideias, dos pensamentos, do ser colocado diante do Senhor. É aquele altar da oração, da meditação, da leitura da palavra, do pensar, do louvor a Deus, né? De estarmos no jardim de oração do Senhor. É aquele altar secreto. E o segundo altar é aquele em que nós comungamos uns com os outros, fazemos a confraternização, nós participamos da ceia do Senhor, andamos juntos, conversamos dia a dia. Esse altar é o altar da revelação que está diante de todas as pessoas, ou seja, é o altar do testemunho externo. O primeiro é o altar do testemunho interno, do coração, que é aquele altar que está guardado, que ninguém vê. Ou seja, como disse uma vez o pastor Jeremias Pereira, tem gente que diz que ora muito e não ora quase nada. Tem gente que não diz nada e ora muito. Tem gente que faz um maior, sabe, um falseiro, e no final, às vezes é só barulho. E vice-versa. Então, esse altar secreto não é o altar que você diz que faz, mas é a relação que você tem com o Senhor. É lá onde está escondido o tesouro, e que ali você tem uma conversa com o Senhor. Não é o quanto você me diz que estava de madrugada com o Senhor, como muitos fazem, mas é o quanto o seu coração se tornou do Senhor. Esse é o altar secreto. E o altar externo, esse que nós comungamos juntos. Muito bem. Eu quero falar de Josué 5, porque nós poderíamos falar sobre a circuncisão do nosso coração, mas também uma aliança renovada de sangue com o Senhor. E o capítulo 5, ele é muito rico para nós, porque ele trata de alguns momentos especiais. Primeiro essa circuncisão, depois é a Páscoa, e por último o aparecimento desse anjo, que vem e ele diz assim: tira as suas sandálias, porque o local onde você está agora é um local santo. Então, talvez nós pudéssemos falar sobre arrependimento. A vida de um homem e uma mulher de Deus, de um crente, continuamente, ele tem que usar a palavra arrependimento para ele. Faz parte natural da relação minha e sua, uma vez que você se arvora em dizer que pertence ao Senhor. Arrependimento, ela é algo que anda continuamente, por uma questão simples, irmãos. A gente é terrível. A gente está caminhando com o Senhor, adorando, louvando, exaltando, na presença dele, vai ver um pensamento, uma ideia, uma atitude, uma palavra, um ato, em que a gente percebe que desagradou ao Senhor, e só tem uma nova forma, novo arrependimento. Então, arrependimento, ele passa pelo campo da decisão. Arrependimento, assim como amor e perdão, não vivem sendo movidas pelos sentimentos, mas são movidos pela decisão. Arrependimento, você tem que, não, estou pensando não é arrependimento. Eu estou comovido, não é arrependimento. Rapaz, meu coração está pesando, não é arrependimento. Sinto o peso da minha alma. Você pode até morrer com esse peso, até se afogar, mas não é arrependimento. Arrependimento é uma decisão, é uma tomada, é uma volta, né? É uma volta. Conversão, por exemplo, significa que você vai nesse caminho e convergiu para outro caminho. Você fez um retorno. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão. Não passa dizendo não sei e tal. Arrependimento também inclui abandono, mudança de rota. Então, começa tudo com o procedimento cirúrgico. Tudo. Porque quando essa cirurgia foi feita no prepúcio de todos os homens, todos os machos de Israel, gerou uma ferida superficial. Gerou uma ferida. Então, o procedimento cirúrgico, ele causa um ferimento. Eu falei aqui, não sei se foi semana passada, mas quando o paciente está na sala de cirurgia e ele toma anestesia
e que agora vem o bisturi rasgando ele, é um ferimento. Por que é que há uma guerra hoje, uma orientação do Ministério da Saúde para que as mulheres grávidas, elas procurem ter um parto normal e não através de uma cesariana? Porque tem duas situações. Normalmente quem está indo fazer uma cesariana está só pensando na hora do bebê nascer. Os médicos, não, incrivelmente, eles não estão tão preocupados com o bebê nascer, porque eles sabem que vai nascer. Ele está preocupado com uma situação que deixa muito mais ele na mão, que é a cirurgia. E uma cirurgia que não é pequena. Precisa ter uma série de coisas recorrentes, pressão arterial, ver a questão se o nível de açúcar está no ponto, tem uma série de cuidados, é uma equipe de médicos para poder fazer uma cirurgia e da cirurgia resultar no nascimento de um bebê. Mas tem um ferimento. É tanto que uma mulher que tem uma criança de parto normal, ela na mesma semana já está fazendo algumas coisas em casa. A outra leva mais dias, porque há uma outra cirurgia, ou melhor, há de fato uma cirurgia para que seja curado. Então, uma cirurgia é uma ferida, ela gera uma ferida que seja superficialmente ou profunda. A santificação, ela também se dá no campo cirúrgico. Não há santificação para mim e para você se não houver o bisturi de Deus cortando. Toda santificação se dá através de uma cirurgia. Toda e qualquer santificação. Você estava aqui, entrou talvez de qualquer jeito, você não entrou cultuando a Deus. Isso é normal. Muitos irmãos vêm pesarosos, de manhã não fizeram oração, não agradeceram a Deus, nem agradeceram o café da manhã, outros não tomaram. Alguns saíram até aborrecidos, mas eles entraram na casa do Senhor e começaram a ouvir louvores. Se pegaram o primeiro momento, estavam ajoelhados. E então começa o trabalho. Então esses irmãos que estavam fora da presença de Deus começam a entrar na presença de Deus. O ideal não era que você viesse para entrar na presença de Deus, era que você já chegasse na presença de Deus e já entrasse na comunhão agora no segundo altar. Mas alguns estão chegando para a comunhão do primeiro altar, que é aquele restabelecimento ali com o Senhor, de algum pecado que deixou de confessar, uma frieza, a negligência. Essas coisas, irmãos, se dão no campo da cirurgia espiritual. É o que o Senhor está fazendo, é a santificação. Jesus ensinou isso. Ele começou a dizer, olha, se o teu olho escandalizar, você tem que fazer uma cirurgia nele. Se for o braço, a mão, tem que fazer uma cirurgia. Pois ele disse, é melhor você chegar aqui no meu altar, enxergando menos, mas que entre, ou até numa boleta, manquejando, mas esteja na minha presença, do que teoricamente, estando perfeito, seja desviado do caminho e você vai parar no inferno. É exatamente isso. Então, essa vida nossa, ela é chamada para uma vida contínua de conserto dentro da cirurgia. Ou seja, extirpar algumas áreas da nossa vida que são áreas da carnalidade. Quem é o nosso inimigo? Não adianta eleger o diabo. Irmãos, eu já falei e disse, se Jesus chegasse agora e falasse assim, diabo, chegou o teu tempo, estou prendendo você 1000 anos. Demônios, 1/3, vocês que eram anjos viraram demônios, 1000 anos presos. E agora a igreja só dando glória e aleluia. Estava tudo resolvido, estava? Estava resolvido? Não, estava não. Porque o problema não está no diabo, nem nos demônios. Aqui, ó. A cirurgia não é no diabo. A cirurgia é no nosso coração. Não é no demônio, é dentro de nós. Escute, algumas coisas que o diabo não lhe ajuda, nem lhe perturba. Mentiras. Você vai continuar mentindo se você mentir. Impurezas do coração continuarão vindo. Iras, ódio, roubos continuarão acontecendo. Sem a presença do diabo e seus demônios. Pastor, então para que serve todo esse bicho aí? Só para atentar mesmo. Só para dar chicotada na gente. Né? É, porque está lá. Mas eu
eu preciso dizer a vocês o seguinte: não ajudaria na nossa espiritualidade a ausência do diabo e os demônios. Porque há uma cirurgia que precisa acontecer dentro de nós, e essa cirurgia é com o bisturi de Deus, tirando a nossa carnalidade. É o que está lá em Filipenses 4:8, né? Irmãos, quanto ao mais, tudo que é bom, perfeito, agradável, que haja louvor, que seja isso que ocupe a vossa ideia. Paulo diz lá em Romanos 12, o culto é racional. O que acho interessante se você ler as cartas do diabo, se ler as cartas de Paulo, você encontra, vai ter umas cartas dele também, você encontra as cartas de Paulo, ele não fica com o dedo todo falando do diabo, ele fala do coração do homem. O próprio Jesus, ele fala isso. Então nós precisamos entender que algumas áreas cirúrgicas, porque quando essa cirurgia é feita no prepúcio dos homens de Israel, também para mim remete a algumas coisas: intimidade, sexualidade, vidas escondidas precisam ser tocadas pelo Senhor. As áreas mais obscuras da nossa vida. Os psicólogos dizem que nós somos um ser absolutamente sexual, né? Então assim, nossos olhos, nossos órgãos, nossa visão, nossas ideias, nossos pensamentos, de uma certa forma é como se estivesse convergindo dentro de uma estrutura sexualizada. E é isso mesmo. Olha a guerra que nós temos hoje. Então está nesse campo. Então, amados, precisamos ir em áreas, muitas vezes, que são áreas que envergonham. E o obreiro aprovado deve ser aquele que não tem do que se envergonhar. Então são áreas que o bisturi de Deus vai lá e toca. Em qualquer área da nossa vida, qualquer ponto. Jesus, ele ensinou isso, não é? Então nós somos chamados para olhar algumas coisas dentro de nós. Áreas de traumas, áreas obscuras lá de abusos, talvez votos secretos. Irmãos, tem gente que fala uns votos secretos, olha. Os votos aqui, a gente bota uma tatuagemzinha assim como voto, não é? Às vezes uma coisa, e precisa às vezes de um arrependimento. Eu estou dizendo que você faz uma coisa, um bilhete, escreve, enterra um negócio. Tem tanta coisa esquisita por aí, tem umas mandigas de crente também. Porque fez quando não eram evangélicos ainda, não conheciam a palavra de Deus, mas fez os votos e nunca quebrou. Aquele negócio ficou lá, ele nunca se arrependeu daquilo. Aquela coisa está lá. São áreas de intimidade da nossa vida. São áreas secretas. Áreas não invadidas ainda pelo sangue de Cristo. Ainda não houve a irrigação da graça de Deus ali. Falando da graça de Deus, venha hoje à noite para você aprender um pouco mais sobre essa parte. Então, o sangue, quando está falando de uma aliança, do prepúcio dos homens, está falando de uma área de intimidade. Quando eu falei de áreas secretas, áreas não confessadas, de repente abortos não confessados ao Senhor, de alianças, nós precisamos lembrar que o sangue, irmãos, olhem bem para mim isso. O sangue, ele não é físico apenas, ele é mais do que você imagina. O sangue é espiritual. O sangue é espiritual. Se tem uma coisa que a gente talvez não tenhamos um entendimento profundo ainda, é a respeito do sangue. O sangue de Cristo. Pense nisso. A gente clama pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é quem purifica os nossos pecados. Por que eu digo então que o sangue é espiritual em toda a sua extensão? Porque você não está vendo gotículas de sangue aqui de Jesus, e não tem que estar voltando da cruz para tirar um pouco de sangue, ou alguém deu sangue no Vaticano guardado das gotas do apóstolo tal. Não é aquilo. Quando o sangue de Abel cai na terra, o Senhor diz: o sangue de Abel clama. Ou seja, esse negócio é tão sério a respeito da espiritualidade do sangue, que você chega, vamos pensar aqui, numa favela, no morro, no gueto, numa cidade, num país onde tem muita guerra, muito derramamento de sangue. Você pode ir naquela região que sempre existe assassinato. Pode mapear.
Eu tenho um livro que eu comprei nesses dias a respeito do mapeamento disso. Falando o nome do é Dawson, o nome dele, do escritor. Ele tem ele inclusive está aqui no Brasil, esse escritor, ele tem uma igreja lá no sul. E ele andou mapeando essas histórias das nações. E nos locais onde mais o sangue caiu, derramado, muita desgraça aconteceu durante os anos. E eu comecei a pensar no Brasil, que se derrama tanto sangue. Os nossos jovens, né? Eu sei que a gente está vendo muitos jovens sendo assassinados nessa faixa de 13 a 17 anos, porque iniciam a vida do crime. E às vezes a gente diz assim, menos um, mas você não sabe que esse menos um é sangue derramado e incrivelmente não traz bênção para a nação. Então assim, nos países de guerra, os países muçulmanos que derramam tanto sangue, você vê que há uma maldição se proliferando pelo sangue. Sangue por sangue. Porque o sangue é espiritual. Uma relação de um homem com a mulher, entre um casamento, a relação que tem de se tornar uma só carne, é uma relação espiritual, por causa do sangue. Você já pensou nisso? Por isso que o Senhor dá tanto valor de proteger o matrimônio e a relação entre um casal, por conta do sangue. E é interessante porque o Deus não fez uma aliança com os filhos de Israel na orelha, não fez no pé, não fez no dedão, mas fez no prepúcio, que é a área de intimidade da pessoa. Então não precisaria fazer do homem e da mulher como entre os muçulmanos fazem. Basta em um, porque o outro, uma vez que se envolver na aliança com a outra, já fez a mesma coisa, já envolveu o sangue. Entenda a espiritualidade do negócio, a profundidade. É incrível. Como o Senhor, Ele é perfeito, né? Ele trabalha essas coisas. Então, queridos, a linguagem do sacrifício está ligada a um sacerdócio divino. Mas entenda, olhe para mim. O sangue, ele é tão espiritual que não só Deus requer o sangue, mas quando tem alguma entidade demoníaca, algum terreiro de umbanda, de macumba, alguma área aí, também, inclusive entre os índios, se utiliza o sangue. Por que é que nesses locais se pede sangue? De animais, até sacrifício de gente. Porque o sangue, ele é espiritual. Então ele também representa para as entidades espirituais vida, ainda que seja morte. É incrível. Mas como nós temos que aprender da palavra de Deus, extrair coisas que a gente passa anos e não imaginava isso. Então, tratar a culpa, a vergonha, essa estrutura que sustenta a fortaleza, precisa de coragem. Precisa de coragem da nossa parte. Você tratar áreas escondidas da sua vida, tem que ter coragem. Porque se você não tiver coragem de fazer isso, nunca vai remover o opróbrio. Gilgal. Gilgal era uma montanha de pedras eretas. Opróbrio significa vergonha, vexame, dor, pecados, coisas vergonhosas, é o opróbrio. Então, se não existir coragem da nossa força para remover essas situações e fazer uma aliança de sangue dentro da intimidade com Deus, nós nunca avançaremos. A gente fica rolando anos. Irmãos, toda a vida paralisada, ela dá 2 passos para frente, 1 para trás. Anda a conta-gotas. Não acontece algo novo. Isso é dentro do casamento, dentro de uma vida de solteiro, dentro do relacionamento, dentro do trabalho, dentro do ministério, dentro da família. Onde você andar, tem coisas escondidas no fundo da alma que precisam ser removidas. Tem que haver a cirurgia, tem que tirar o prepúcio. Medo, estruturas de vergonha,
de culpas. Quantos irmãos andam com culpas lá no fundo da alma e não conseguem destruir isso, não conseguem meter o bisturi de Deus nesse negócio? Interessante, porque aqueles que nasceram lá no Egito, o Senhor disse: vocês não entrarão. E os que nasceram no deserto precisaram da cirurgia. Eu nasci no deserto. Eu nasci no deserto. Minha vida era deserta. Andei ali, mas o Senhor, Ele não desistiu. Um dia Ele me levou a Gilgal. Enquanto eu não cheguei em Gilgal, havia muitas estruturas e fortalezas na minha vida escondidas, de toda a natureza que você possa imaginar, e ficava ali. Então há um momento em que nós precisamos, às vezes há tipo de incircuncisão que são na mente, são fortalezas, como diz lá em Atos 7, por exemplo, diz incircuncisos de coração. Veja só, por isso que eu estou falando da espiritualidade, incircuncisão no coração. Onde é que você vai tratar as estruturas? Na mente e no seu coração. Quando o Senhor dá o primeiro mandamento, Ele fala: você deve fazer isso com toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu coração, com toda a sua força. Tem que romper. É o tempo de avançar. Aí eu pergunto: é um processo doloroso? Sim, é doloroso. Mas Paulo diz, lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus, Jesus disse que está dentro de nós. Para que esse reino se aflore, para que esse reino cresça, para que esse reino ele avance o próximo passo, eu preciso chegar em Gilgal. Irmãos, olha só o que já aconteceu. Eu passei o Jordão, eu já fiz o meu altar secreto, já estou em oração, eu já me relaciono com as pessoas, mas agora o Senhor está dizendo: chega aqui em Gilgal, que eu vou fazer agora uma cirurgia mais aprofundada. Continuamente. Então esse processo doloroso é o momento que eu tenho que confessar a minha vida. Eu acho que isso aqui é um ponto crucial na vida de muitas pessoas. Sem a confissão, eu falei que a confissão ela tem que ter um retorno, ela tem que dar uma volta. Se eu despertar um desejo de falar assim: Senhor, irmãos, olhem bem para mim. Isso é uma questão de decisão. Porque eu sei que quantos irmãos, eles adoecem facilmente. Eles perdem a alegria da vida com o Senhor. Não é nem com os outros, com o Senhor. Porque falta esse ponto de uma decisão de dizer: Pai, eu não aceito uma vida para mim que não seja uma vida nada menos do que uma vida de alegria na Tua presença. Não importa as circunstâncias, mas uma vida de alegria, uma vida de prazer em estar contigo, uma vida sem neuroses. Eu sei que isso se faz necessário, queridos, mas há uma necessidade de confissão, de restituição, de consertos de alianças, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando Davi confessa lá no Salmo 51, ele diz: Pai, contra ti, somente ti eu pequei. Então ele teve, claro que ele trabalhou junto às pessoas, fazendo as restituições necessárias, mas ele precisou fazer isso. Quando as coisas são extirpadas, aquelas estruturas carnais, elas são tiradas, então a partir de agora, a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá governar a nossa vida. Amém. Nada melhor do que a paz de Deus. E essa paz do Senhor, ela excede todo entendimento, ela excede as nossas guerras, as nossas lutas. Você tem uma paz porque está nas mãos do Senhor. Sabe aquela hora que seu coração acelera, que bate o medo, que bate a insegurança, e você fala: Senhor, não tenho mais o que temer, porque minha vida é um livro aberto, já não tenho mais o que esconder, estou esperando em Ti. Eu espero os dias, as vitórias que o Senhor disse que de fato são para mim, eu me apodero delas, eu andarei no Teu caminho, eu louvarei o Teu nome. Eu não dependo das circunstâncias. Irmãos, a gente fala, né? A gente
põe versículo, a gente manda para os outros, mas a gente não acredita muitas vezes. Eu pego Abacuque, leio todinho a oração de Abacuque, né? Ô Senhor, ouvi falar, me assombrei, aviva a tua obra no meu coração, ainda que a figueira não floresça, que a vida não dê o seu fruto, que sejam uma mentira as vacas da malhada. De repente, quando eu olho para dentro de mim, não é nada daquilo. Eu acho que nós deveríamos brigar por isso. Dizer, Senhor, tira isso, não me pertence. A Bíblia diz lá naquela parábola da dracma perdida, que a mulher chamou as suas amigas e procurou a dracma até achar. Porque ela parou todo o serviço para fazer aquilo. O que é mais importante? Eu entendo que é uma comunhão com o Senhor que não tem mais. Eu estava hoje orando de manhã ao Senhor. Senhor, nada mais tem valia para mim se não for uma comunhão contigo. Nada mais. Eu não tenho mais assim, outra ideia, outro pensamento. Então, queridos, precisa remover o opróbrio das nossas vidas, o prepúcio espiritual, a carnalidade da nossa alma, da nossa mente, as estruturas falidas de vergonhas, de dor, de intimidade. Elas precisam ser removidas. E aí, como a palavra diz o seguinte, por que que o Egito, o povo que deixou o Egito não entra na terra prometida? Porque o Egito estava dentro deles. E a palavra de Deus diz assim, que nós não deveremos ser guiados pelo fútil legado dos nossos pais. O que é fútil? É uma coisa sem expressão. Então não é mais o legado dos meus pais que deverá me influenciar. Mas na minha caminhada, pela visitação que o Senhor fez comigo, por isso que Paulo disse que era apóstolo, mas ninguém foi pregar para ele, não vieram os apóstolos para pregar. Ele teve uma visitação de Deus na estrada. Se você está tendo essa visitação do Senhor, na caminhada, então você precisa permitir que o Senhor tire tudo. Você tem que entregar. Irmãos, escute. Às vezes o bisturi de Deus é sem anestesia. É uma guerra. Na guerra o camarada está lá sentindo dor, nem toda hora dá para um soldado ser removido e ser levado para um hospital de campanha. É ali no meio da mata, no bunker, ali ele é visitado, ali tem um enfermeiro, tem um médico, você não me guia aqui, tem que fazer isso agora, tem que estancar essa cirurgia, tem que remover aqui essa carne necrosada. E é no cru, dói. Dói. Mas por outro lado, salvou a vida. Então, para salvar a nossa vida, a nossa alma, há dores. Porque no campo do sentimentalismo, nós afundaremos. No campo do achismo, do pesômetro, nós afundaremos. Precisamos acreditar nisso. Não poderemos nos enganar. Jovens, adolescentes, adultos, casados, solteiros, qualquer situação, precisa deixar que o Senhor venha remover o opróbrio. Irmãos, aqueles homens ali em Israel, eles eram homens de guerra, treinados para vencer, para suportar o tempo. Mas eles tinham uma mente e um coração incircuncisos. E o Senhor disse, vocês não entrarão na terra prometida. Então não nos enganemos, em hipótese alguma, com os nossos ministérios, com a nossa caminhada, com o nome de falar de Jesus, se nós não nascermos no deserto. O deserto é o local do nascimento. É o deserto. Lá nós nascemos. E é ali que nós crescemos. Então, às vezes, escute o que eu vou lhe dizer, a igreja poderá ser um tremendo esconderijo para muita gente. A igreja pode ser um esconderijo maravilhoso. O camarada trata mal o vizinho, não cuida do seu coração, não dá bom dia em casa, não dá um sorriso para ninguém. Estou indo para a igreja. Entra no carro, vai e tal. E na igreja é só alegria, as pessoas, às vezes nem tanto. Mas a gente precisa ter cuidado. Como eu falei, a igreja é o primeiro ou o segundo altar? É o segundo. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro altar? É sua vida secreta com Deus, é o altar que ninguém vê. É lá. Aliás, as suas vitórias
as suas histórias de vitórias nas guerras da vida se dão no altar secreto. Porque quando você nasce no deserto, você vai a Gilgal, nesse local de pedras eretas, de pedras ainda não trabalhadas, ali você é circuncidado no fundo da sua alma, no coração. E o que acontece depois da circuncisão? Há uma maturidade. Porque para você entrar em Canaã precisa disso. Então a maioria de nós precisamos passar em Gilgal. A carnalidade ali precisa ser extirpada. Qualquer barreira, imoralidade, coisas não confessadas, precisam, estruturas de sustentação de uma situação que lhe fragiliza espiritualmente, precisa ser deixado para trás. Mas é necessário. Então, queridos, depois de tudo isso, se você fizer assim, agora nós partimos para o segundo ponto. E esse é um ponto interessante. Porque aqui em Josué 5, no versículo 10, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, fizeram o quê? Celebraram a Páscoa. E comeram no trigo da terra, do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Olha o versículo 12, irmãos. Tem um significado tremendo para nós. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. O primeiro ponto de Josué 5 é um tratamento mais profundo da alma, a cirurgia da nossa carnalidade, das nossas estruturas de resistência. É o primeiro. O segundo é que uma vez que nós estipamos isso, nós estamos indo para a ceia do Senhor, renovados, em comunhão com o Senhor, o altar em ordem. Agora chegou a hora da ceia, chegou a hora que o Senhor disse assim: vai ter uma Páscoa. E eu acho interessante, porque a palavra de Deus diz que aqui o maná cessa. Sabe o que era o maná? Era para um povo que ainda não tinha amadurecido. Era o lenitivo para sustentar aqueles irmãos que ainda não estavam preparados agora para dizer assim: deixa conosco agora. O Senhor vai mudando lentamente. Você vê lá o que ele faz? Lá no Jordão, ele muda a arca de posição. A presença do Senhor estava no canto. Ele diz: não, vocês agora precisam ficar distantes da arca. Em outras palavras, ainda que a arca esteja distante de mim e eu perceba a presença do Senhor, eu agora já posso andar. Segundo, eu tenho que agora amadurecer. Eu não preciso mais estar que todo mundo traga comidinha na minha boca. Quando eu abro a porta está tudo lá. Não, eu agora preciso amadurecer. E então o Senhor diz: primeiro eu quero uma aliança de novo. O Senhor é o Deus dos altares, não esqueçam disso. Ele é o Deus das alianças. Então o Senhor faz o quê? Agora traz a Páscoa. Celebra-se a Páscoa lá no deserto. Aquela tarde maravilhosa, com louvores. E agora ele diz assim: eu cesso aqui o maná. Daqui para frente, o Senhor vai dar todo ano do fruto da terra. Vocês agora mesmo vão colher. Vocês vão trabalhar até daqui para frente. O Senhor vai dar a provisão de vocês. Em outras palavras, irmãos, trabalhe duro. Faça valer a pena os dons e as vocações que Deus lhe deu. Trabalhe duro. Não se acomodem. Busque isso. Diga: Senhor, o que tu tens para mim? E vá e ande. Olha, você curada. Você agora andando com as suas próprias pernas, a presença do Senhor, adorando a Ele, vivendo a vida sem pecado no coração, sem neurose, psicose, tudo curado, essas estruturas tendo sido derrubadas. Você não tem mais vergonha de nada, não tem mais medo. O Senhor disse isso. João diz isso: porque o amor lança fora todo medo. O medo se foi. Você não tem mais medo do que possa acontecer, das acusações, de nada. Você anda para frente. E depois disso, dessa maturidade que ela vem, você sendo sustentado com o Senhor, andando agora na presença dEle, essa maturidade, você está vivendo
um divisor de águas. E a partir desse divisor de águas, você passa a ter, sabe uma coisa? A autoridade. Só que lembra do Isaac? Vamos todos relembrar? Primeiro, você tem que criar o quê? Intimidade. A intimidade vai gerar em você o quê? Santidade. E a santidade vai gerar o quê? Autoridade. E depois da autoridade? As conquistas do Senhor. Lembre-se que o Senhor está trabalhando aqui o seu povo em Gilgal, tudo visando a intimidade. E naturalmente quem remove as fortalezas, ele se torna um santo do Senhor. E agora já não é mais infantil, não depende do manazinho descendo. Fui abandonado pelo irmão, não fui convidado, não foi de sei o quê. Você começa a introjetar aquilo em você. Se o irmão passar não falar com você, não sei o que é que tem comigo. Aí vai jejuar e orar. Madrugadas. Porque o irmão não falou com você, irmão, não precisa nem de jejum nem oração não. Oração precisa sempre, porque você deve ter uma vida de oração. Mas você chega lá, irmão, vamos acertar aqui. Você passou e não falou comigo, está tendo alguma coisa? Olha, resolva logo. Pastor, quer dizer que eu não preciso jejuar? Precisa, irmão. Tem coisa muito séria que você tem que jejuar. Entenda, o jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para mudar você. A oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar você. A entender Deus e a visão dele. É assim. Então, por último, você então passou pela intimidade que gerou santidade, está na autoridade, e agora vem as conquistas. Então, encerra-se Josué 5, dizendo, a partir do versículo 13, que ele diz assim: e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué é um homem de guerra, meu amigo, não tinha medo de nada. Disse ele: não, quer dizer, ele diz: não, ele está dizendo, não sou um dos seus inimigos, mas se venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto para a terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Irmãos, esse homem aqui a quem Josué se prostra, quando se prostra, ele não faz como fez lá em Daniel, que ele se levante, ou lá em João, em Apocalipse. Esse que deixou Josué prostrado, quem era ele? Jesus. Era Jesus, irmão. Glória. Esse aqui era Jesus que apareceu, com a espada. Quando você conserta tudo, Jesus está na sua frente. Vai a espada para guerrear seu favor. Glória, glória, glória. Aleluia. Não tenha medo. É Jesus que diz. Sabe o que é que ele vai dizer aqui? Olha o que é que Jesus disse para você no versículo 15. Então disse Jesus, o príncipe dos exércitos do Senhor, a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Irmãos, veja só. Sabe qual é o local santo para você tirar os sapatos, sentir onde pisa? É onde você botar a planta do seu pé. Amém. Se você está na intimidade com o Senhor, se você está na autoridade do Senhor, onde você chegar é santo. Glória. Porque o Senhor faz um trabalho a seu favor para que você seja uma autoridade nele onde você estiver. Não adianta você consagrar o carro, ungir, botar 10 latas de óleo e azeite em cima, lavar o motor, botar dentro do motor, ligar o motor com azeite, pegar a guitarra e socar dentro do azeite. Não adianta, irmão, pegar a roupa todinha lá, vem no azeite. Não tirar o prepúcio do coração, velho, não adianta. Não fizer uma cirurgia na alma, pode ficar certo que esse anjo com a espada não vai aparecer nunca mais. E não tem terra que seja santa. Vai ficar aquele pezão molhado lá, de tanto azeite, mas não tem unção. Unção não se dá exteriormente falando, nasce no coração. Agora a unção do coração, ela é visível exteriormente, porque é o segundo altar. A gente conhece uma pessoa quando anda na presença de Deus, sim ou não? A gente conhece, não tem como. A gente sabe quando alguém está buscando
se consertar diante do Senhor. A linguagem, o jeito, a vontade, a gente sente. A gente percebe, então não tem. Então eis aqui uma mensagem do Senhor, para aprendermos nessa manhã de tirar o prepúcio da alma e andar na autoridade do Senhor. Tira os teus pés, descalça dessa sandália aí, e onde estás é santo. Deus abençoe.